Olá, graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá para uma sequência de mensagens de Deus para a nossa vida, falando aqui um pouco sobre a vida de Davi. Provavelmente comentaremos um pouco sobre a vida de Saul e talvez aí um pouco sobre Golias, que era um grande gigante daquela época, fazia parte do exército dos filisteus, que estavam batalhando contra o povo de Deus. Então aqui no capítulo 17, um pouco depois aí de Davi ter sido ungido o rei, porém somente entre Samuel e a família de Davi, não foi divulgado para a nação que Davi seria o rei de Israel, mas ele já havia sido ungido como rei. Saul já havia sido rejeitado no capítulo 15 porque desobedeceu a uma regra que o Senhor tinha estabelecido ali para eles viverem. E então aqui nessa parte está tendo uma guerra entre os filisteus e os israelitas, e aí o pai de Davi vai pedir para ele ir até o arraial e até o local da guerra para ver como estão os seus 3 irmãos que fazem parte ali da batalha. Então vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou começar aqui no versículo 12, 1 Samuel 17, 12, que diz assim: Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, ele era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vamos parar por aqui por enquanto. Se olharmos alguns versículos anteriores, no capítulo 16, vamos perceber que Saul estava atormentado por um espírito maligno. Isso porque ele desobedeceu ao Senhor e o Espírito da parte de Deus não estava mais com ele. Ele foi aconselhado por os seus soldados para que ele chamasse alguém para que tocasse uma harpa e trouxesse a paz para o ambiente. E eles comentaram sobre o Davi, que era um homem conhecido ali, que já estava sendo conhecido, tocava harpa muito bem. E eles falam ali alguns detalhes, né, sobre a vida de Davi, falando que ele era uma pessoa ali de boa aparência, né, um valente, um homem forte. E eles levaram essa informação para Saul, o qual pediu para chamar Davi. Então quando Davi tocava a harpa, isso está descrito aí por volta do versículo 14 do capítulo 16 em diante, e ele tocava a harpa, o Espírito da parte de Deus descia naquele lugar, o Espírito maligno saía. Então nessa parte que diz aqui no versículo 15, que Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas, isso quer dizer que Davi tinha uma nova tarefa, que era tocar harpa lá na casa de Saul, ou trazer uma paz ao ambiente, mas ele também cuidava das ovelhas. Então Davi, ele fez tanto bem uma tarefa quanto a outra tarefa. Ele não começou a tocar a harpa para o rei e parou de cuidar das ovelhas. Ele não começou a fazer um trabalho para o rei e deixou o seu trabalho anterior de lado. Ele supriu as 2 necessidades. Ele ia até Saul, tocava a sua harpa e ele voltava para cuidar das ovelhas. E enquanto ele não estava com as ovelhas, ele deixava alguém cuidando delas para que não ficasse sozinho. Já temos um aprendizado aqui. Não precisa abandonar o que você já está fazendo para fazer algo novo que vem sobre as suas mãos, a não ser que o Senhor te dê a direção. Então tome cuidado para não achar que sempre que algo novo vem para sua mão, algo anterior obrigatoriamente tenha que sair. Que você saiba o momento certo da transição, em que você começa a se elevar na nova função, na nova tarefa, no novo projeto, e aquele anterior começa a passar, ou você levanta uma nova pessoa para cuidar dessa tarefa para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.